Deixa eu falar da flexibilidade. Se tem uma coisa que ajuda a gente a economizar dinheiro numa viagem, é a flexibilidade. E talvez você saiba disso. Mas o que a maioria das pessoas conhecem como flexibilidade é a flexibilidade de data. É pegar a passagem mais barata e tá disponível naquele dia para viajar e pronto. Essa é a flexibilidade. Tudo bem, essa é uma delas, com certeza. Mas não é a única. Primeiro, vamos tratar da flexibilidade de data. Qualquer flexibilidade de data é melhor do que nenhuma flexibilidade. Por quê? Porque às vezes, se você tem realmente muita flexibilidade, tá ótimo. Eu posso ir qualquer dia do ano? Pode. Ótimo. Você vai lá, procura a passagem mais barata e vai naquele período. Pronto, conseguiu uma passagem super barata. Agora, se você não tem essa flexibilidade toda, mas vamos dizer, você tem lá seu mês de viagem, que é o mais normal, né? A maioria das pessoas tem um mês de viagem, 30 dias. E aí você vai me dizer, Daniel, eu só tenho viagem no mês de setembro. Tem que ser do dia 1º de setembro ao dia 30 de setembro e eu não tenho conversa, não posso mudar nem nada. Mas ainda assim você tem flexibilidade, sabe por quê? Pensa o seguinte, pouca, mas tem. Você não necessariamente precisa viajar no dia 1º e voltar no dia 30. Você pode viajar no dia 2, no dia 3, voltar no dia 28, dia 29 e por aí vai. Você pode andar 1 ou 2 dias para um lado e 1 ou 2 dias para o outro. Essa flexibilidade de datas é melhor do que nenhuma flexibilidade. Porque às vezes no dia seguinte, e isso é muito comum, os preços estão mais baratos do que naquele dia específico que você botou na sua cabeça que você quer viajar. Eu sei que às vezes a gente pede 1 ou 2 dias de viagem, mas dependendo do valor que a gente economize, pode valer a pena. Mas a segunda flexibilidade que eu quero que você atente, e muitas vezes as pessoas não pensam, é justamente o que você já tem agora, se você seguir os passos da bucket list, que é a flexibilidade de destinos, de lugares que você vai conhecer, porque é a bucket list que vai te dar isso. Vamos de novo, lembra que você botou no papel vários lugares que você quer conhecer? E lógico, você tem suas prioridades, tem lugar que você quer ir, tem lugares que você quer ir também, mas pode ser depois. Mas esse aqui tá em primeiro lugar no meu sonho, eu tenho que ir. Tá tudo bem. Só que eu tenho certeza que não são todos em primeiro lugar, né? Não são todos aqueles lugares que você descreveu lá que estão em primeiro lugar na sua lista de visitas. Ter flexibilidade de destino ajuda muito, porque na hora que você estiver montando o roteiro, estiver definindo, ó, daqui eu vou para lá e depois eu vou para aquele outro lugar, você vai ver que daqui para lá a passagem está muito cara. Ou nesse dia, nessa segunda cidade, vai ter uma festa, vai ter não sei o que as hospedagens lá estão muito caras. E aí você pode falar, não, mas peraí, eu tenho outros lugares que eu posso, em vez de ir para lá, eu posso ir para lá. E vai ficar legal também. Por quê? Porque você tem uma flexibilidade de lugares. E isso, a gente já vai falar sobre isso. Na hora que você estiver montando o roteiro, essa faz toda a diferença para você garantir que na hora de montar o quebra-cabeça, você tem as peças que você precisa, sabe? Em vez de você só ter aquela peça para encaixar e não está encontrando o lugar dela, você tem diversas peças que podem encaixar ali e montar seu quebra-cabeça de qualquer forma. Entende? E são todos lugares que você quer ir, porque estão todos na sua lista. Vamos continuar aqui. Vou falar agora das temporadas. Outra dúvida que o pessoal tem. Afinal, quando é melhor viajar para a Europa e tal? Primeiro, não existe temporada ruim, tá? Não existe época ruim. O que existe é você não está preparado, não está pronto, não está sabendo o que te espera quando você chegar lá do outro lado. Né? Não adianta você ir para a Noruega no inverno com roupa de quem vai para a Grécia no verão. Então, lógico, eu forcei a barra, né? Mas a ideia é te dizer que o que importa é você saber o que você vai encontrar. Vamos falar aqui, alta temporada. O que é alta temporada para a Europa e normalmente para a maioria dos lugares? É o verão, né? Óbvio que vai, só para deixar claro, de metade de junho até mais ou menos metade de setembro. Essa é a alta temporada na Europa e acaba ficando tudo muito mais caro, principalmente para o sul da Europa, que é lugares mais de praia, né? Acaba ficando mais caro e acaba ficando mais cheio também. Então o verão, e acaba ficando muito quente, principalmente no sul da Europa. No verão acaba sendo mais ideal, vamos dizer assim, se você quer encontrar um meio termo,
é ir para o norte. Por quê? Lógico que não toda cidade tem suas exceções e tal, mas por quê? Porque a temperatura no norte vai estar mais amena, vai estar bem melhor, dependendo do lugar. Então, vale a pena você pensar um pouco nisso, tá? E no sul da Europa, principalmente, quando é verão mesmo. É verão, às vezes, muito mais quente do que no Rio de Janeiro, tá? E mais abafado, às vezes acaba sendo bem complicado mesmo. Então, só atenção a isso. Baixa temporada é o oposto, o inverno. É mais ou menos de metade de dezembro até metade de março. Essa é a época que fica tudo mais frio, até os países mais ao sul ficam mais frio realmente. Então mesmo aqui em Portugal você vai ver temperaturas a 0, às vezes -1, -2, na época do alto inverno. E óbvio, se for mais para o norte, mais para o leste europeu, você já vai ver isso a partir de novembro, já vai estar 0, -1, dependendo. Então é aquilo. Tem problema viajar no inverno? Não, principalmente se você gosta do inverno, né? Se você quer ver neve, dificilmente você vai achar no sul. Às vezes até acontece, mas no sul é menos comum de você achar neve. Depende um pouco da cidade, mas é menos comum. Para o norte, vários lugares você vai ver neve. Agora, tem que estar com a roupa pronta para isso, vestido em camadas, uma série de coisas e tal. Uma outra oportunidade eu explico isso melhor. Mas é importante você estar preparado para isso. Média temporada, que é outono e primavera. No outono vai mais ou menos de metade de setembro até metade de dezembro, e a primavera mais ou menos de metade de março até metade de junho. Para mim, são as melhores épocas, tá? Eu gosto muito de viajar no outono e primavera, porque as cidades não estão tão cheias, não tá nem tão frio nem tão calor, é administrável na maioria das cidades. Não está tão cheio, não está tão caro. No inverno muita coisa fecha, no verão tudo abre, só que está tudo mais caro. No inverno muita coisa fecha, o que está aberto está um pouco mais barato. E na média temporada você tem um meio termo de tudo que eu acho muito interessante. Se eu ainda tiver que escolher, minha recomendação para você, se entre outono e primavera, eu recomendo a primavera, porque a Europa fica mais bonita na primavera, as flores e tudo mais, sem falar que tem muitos festivais de primavera. Primavera, logo depois do inverno, as cidades estão se preparando para o verão que vem, então está todo mundo meio que acordando, né? Meio que se despertando para o calor que vai chegar e tal. Então as cidades começam a ficar mais animadas e mais floridas e tal. Eu gosto muito da primavera. Se você puder escolher, eu recomendo, tá? Mas não quer dizer que as outras temporadas são ruins, não é nada disso. É só você saber o que te espera. Agora, outras coisas que você precisa aí se atentar, não só em relação à temporada, mas em relação a épocas do ano mesmo, que você tem que se atentar na hora que está montando o roteiro. Porque é óbvio, determinadas épocas vai ser mais caro do que outras. Então você tem que saber disso e pensar nisso na hora que você estiver montando seu roteiro. Às vezes vale a pena você antecipar uma semana para não pegar determinadas épocas de festas que os hotéis vão estar super caros e você não faz questão de passar o Natal, de repente, na Europa. Não sei, né? Ou talvez não faça. Se não fizer, você pode antecipar sua viagem uma semana e que vai ser mais barato, né? E você vai viajar igual. Então, outras coisas você tem que pensar. Além do Natal, Ano Novo, Semana Santa também é muito importante e feriados no geral. Às vezes não são feriados mundiais ou feriados que tem em vários países, mas às vezes é um feriado só para aquele país. Ou uma coisa muito específica daquela cidade, um festival que vai ter naquela cidade. Tá certo que ir a festival de uma cidade é sempre muito bom, é sempre animado, né? Só que, de novo, às vezes você não tem o dinheiro para fazer isso. Você prefere economizar e viajar do que ir na Semana Santa para Andaluzia, para Sevilha, que tem um dos festivais sensacionais, mas sai bem mais caro. E aí, às vezes, você tem que decidir. Eu não consigo ir para Sevilha na época da férias lá, que é o festival. Não consigo, porque sai muito caro. Então, quer dizer que eu não vou para Sevilha? Não, você pode ir, tenta ir uma semana antes, ou uma semana depois, entende? Tudo que você tem que ter em mente na hora que você está planejando seu roteiro. E outra coisa importante, falando em temporadas, não esqueça da sua hospedagem. Está indo no verão? Ar-condicionado. Está indo no inverno? Aquecedor. E levar a roupa adequada. O que eu vejo muito, e é muito comum, principalmente em países do norte e tal,
não terem ar-condicionado. Não tem. E muitas vezes os países do sul não têm aquecedor. Conclusão, um verão mais quente, um inverno mais frio, você vai ter problema nesses dois. Então garanta que a sua hospedagem tem esse tipo de coisa, dependendo da época do ano que você vai. Parece coisa boba, né? Mas esquece só para você ver o que acontece. Tá? Bate um arrependimento. De novo, pergunta como é que eu sei. Então são coisas que a gente vai aprendendo com a vida e isso eu quero deixar aqui. Outra